Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Podem chegando, podem entrando com um tema bem bacana, que são os erros que os pais cometem ao ensinar finanças aos filhos. Olha aí que tema. E o que acontece, né, gente? Nós pais, eu sou pai de dois, a gente não recebe nenhum manual, né, de como criar os filhos e muito menos de como ensinar educação financeira para os filhos. E acaba que a gente comete alguns erros, é normal, gente. E é sobre isso que a gente vai falar. E trazendo aquelas perguntas, né? Se você não aprendeu educação financeira quando era criança, quando você não era adolescente, como é que você aprendeu? Você aprendeu com a vida? Você aprendeu com a vida te dando porrada, com nome sujo, cheio de dívidas, você tendo que estudar na marra, aprendendo para poder pagar as dívidas, para poder conseguir regularizar a sua vida financeira? É isso, dessa forma que você aprendeu? Ou você ainda não aprendeu, e aí como que você quer ensinar para os filhos? E aí que acontece muitos erros. E esses erros são os erros que a gente vê mais comum. E é sim, gente, a gente tem que ensinar educação financeira desde pequeno para os filhos. Eu falo para vocês com um exemplo meu, né? Eu sou um ponto fora da curva, meu pai, por questão de passar necessidade na família dele, por questão de ter 9 irmãos, numa família muito humilde, simples. E ele teve que aprender sobre finanças na vida, na porrada, e ele, há 50 anos atrás, ele sempre ensinou para mim, para os meus irmãos, a educação financeira, e a gente traz isso até hoje. E a gente vê que isso que ele ensinou lá atrás tem tudo a ver com o que existe hoje na educação financeira. E educação financeira, de novo, gente, é para crianças e adolescentes, sim. Tanto é que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, colocou que a educação financeira, desde 2020, ela tem que estar nas escolas públicas e privadas, no ensino básico todo, né, de uma forma transversal. E então é algo que as escolas ainda não estão implantando. A gente vê que tem poucas escolas e aí a gente vê que a gente está engatinhando ainda nessa educação financeira para crianças e adolescentes, de tão importante que é. Isso aí a gente tem falado muito no início das nossas lives, e justamente sobre essa questão. É tão importante que os países que têm a educação mais desenvolvida no exterior, eles já possuem a educação financeira na grade curricular e há anos eles já colhem excelentes resultados. A OCDE, que é um órgão fomentado pelos principais países desenvolvidos do mundo, ela faz há 14 anos o Global Money Week, que é uma semana global de educação de dinheiro, né, destinado, focado a crianças e adolescentes. De tão importante, já impactou 76 milhões de crianças e adolescentes ao longo dessas 14 edições. Isso é para vocês perceberem a importância. E quando a gente ensina educação financeira para os filhos, gente, eles têm uma consciência financeira maior, eles vão saber que bet, apostas, é fria, não vai entrar, que joguinhos eletrônicos online é fria, é o tigrinho, eles não vão entrar. E já tem resultados do Banco Central de que a pesquisa que eles fizeram com as crianças que aprenderam educação financeira, crianças e adolescentes, eles tiveram uma consciência maior, eles reduziram os empréstimos, quando pegaram empréstimo, pegaram da forma correta, né? Então as pessoas pegam o empréstimo, por exemplo, do cartão de crédito e não paga, não consegue pagar porque os juros são altíssimos. O cartão de crédito é um empréstimo de curtíssimo prazo, né? Então, se você for comprar um bem ou financiar um bem, você tem que pegar um crediário, um financiamento, que é a modalidade de empréstimo mais correta para esse bem. E aí essas crianças e adolescentes que tiveram essa educação financeira desde cedo, elas colhem já excelentes resultados. E é isso que a gente vai falar isso nessa live de hoje. São os 10 erros que os pais cometem, que a gente vê os principais erros ao educar financeiramente os filhos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Igual vocês, eu sou pai de dois, tenho um de 10 e um de 14, então eu tenho as mesmas dores, as mesmas necessidades, os mesmos desejos que vocês têm. E a educação financeira faz parte da nossa grade curricular da EUSA Escola de Empreendedorismo. E a EUSA Escola de Empreendedorismo já está no mercado há 7 anos,
já formamos mais de 1.000 alunos empreendedores. E muita gente pergunta, empreendedorismo para criança e adolescente? É isso mesmo, gente. Já tem há 7 anos que a gente está aí trabalhando, desenvolvendo a educação financeira, a educação empreendedora nos nossos alunos, e a gente tem colhido excelentes resultados. Para quem quiser ver, está lá no nosso canal do YouTube. Tá? No canal do YouTube tem uma playlist, resultados dos nossos alunos. Gente, são mais de 30 horas de resultados catalogados dos nossos alunos. São lives que a gente faz aqui com os nossos alunos, inclusive essas lives estão aí no Instagram, estão lá no canal do nosso YouTube. São depoimentos de mães, depoimentos de pais, depoimentos dos alunos. Hoje mesmo a gente recebeu um depoimento de uma mãe bem bacana, né, da Priscila, falando do filho dela, Davi, que ele aproveitou, eles moram numa chácara e tem muitos frutas que caem do pé e eles perdem porque é muita fruta. E ele começou a vender, ele e um primo dele, a vender essas frutas que caem do pé. E aí ela mandou a foto, bem bacana, gente. A gente breve vai postar aí no nosso Instagram, ele vendendo com o primo dele e ele juntando o dinheiro com essa mente empreendedora e a educação financeira. E o nosso propósito é justamente esse, a gente desenvolver a mentalidade empreendedora, a educação financeira para que os filhos alcancem os resultados dos objetivos. Ok, pessoal? Então vamos lá começar a nossa live, né, que é bem bacana aí. E primeiro ponto aí que a gente vai colocar, falar, que é interessante, ainda não entrei nos 10 erros, mas para abrir a cabeça de vocês, gente, a educação financeira é educação para a vida. Mas, Evandro, como que é isso? Educação financeira não é matemática? Vocês vão ver nessa live, nos pontos que a gente vai elencar aqui, a gente vai colocar, que a educação financeira, você ensina o seu filho a ele ter persistência, a ele tomar decisões, atitudes, a ele saber esperar, ter paciência, saber ter resiliência, saber ter foco, saber o valor do dinheiro, quanto que custa o dinheiro. Mas, Evandro, matemática financeira não é matemática? Gente, o saldo bancário, o extrato bancário é consequência das nossas decisões, das nossas atitudes e das nossas emoções. Então, a gente vai ter que aprender, vai ter que ensinar esses 3 pontos para os filhos. Por quê? Presta atenção. Se você está endividado, por que você endividou? Ou porque você quis comprar um bem melhor do que o seu vizinho, que você ficou com aquela inveja, que ele tem um celular, um relógio novo, e você queria um melhor do que ele, sendo que você não tem dinheiro, e aí você vai lá contrair empréstimo para comprar um novo, para mostrar para ele que você tem um igual ou melhor. Ou você está nervoso, está estressado, o que você vai fazer? Tem gente que vai para as bets, apostas online, sendo que não tem dinheiro, aí se endividam no cartão de crédito. Inclusive, uma das causas principais do endividamento do cartão de crédito da população brasileira são as bets, são os jogos eletrônicos, as apostas online. Então, quem que faz essa aposta? Quem toma a decisão? E aqui que a gente falou dos 3 pontos: emoções, decisões e atitudes. Quem que toma essas decisões? É aqui, ó. É aqui na cabeça. E aí, a consequência dessas emoções, decisões e atitudes, ela entra no seu extrato bancário, é o seu saldo bancário. E é isso que a gente tem que entender, nós pais, que é isso que a gente tem que ensinar para os filhos. Olha só como é que muda a visão, a forma de enxergar. Porque quando você começa a trabalhar atitudes, decisões, emoções, ele vai ter que saber sobre inteligência emocional, ele vai ter que conhecer as emoções e saber as reações que ele tem, se são positivas ou negativas as emoções que ele tem, quais são as decisões que ele vai tomar, quais as atitudes que ele vai ter. Então, estão percebendo? E com isso ele vai ter que ter, por exemplo, paciência. Paciência para saber poupar e esperar. Ele vai ter que ter responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque ele vai ter que entender que o dinheiro não cai do céu. O dinheiro não vem do cartão de crédito de uma máquina, né, que é aquela caixa eletrônica. Não, ele vai ter que entender isso tudo, que dinheiro tem valor. E ele tem, além do valor específico, ele tem o valor do suor, seu pai, mãe, de conseguir aquele dinheiro para poder pagar as contas para ele. Então, é uma forma de vocês entenderem e enxergar que a educação financeira é para a vida. E a gente vai elencar isso aqui
a gente vai falar aí nos 10 erros que os pais mais cometem na hora de ensinar a educação financeira para os filhos. Então vem com a gente, fica aí até o final da live, que vai ser bem bacana, tá, gente? E começando aí com o primeiro erro, gente, é o que a gente mais fala em todas as lives. Qual que é? Nós, pais e mães, somos os melhores e maiores exemplos para os filhos. O que tem a ver isso com educação financeira, Evandro? Se você quer que seu filho poupe, você tem que ser o exemplo. Você tem que poupar. Se você quer que o seu filho não seja consumista, você tem que dar o exemplo. Você não pode ser consumista. Se o seu filho vê que você, nossa, viu o vizinho lá com um relógio novo, o exemplo anterior que eu falei, nossa, eu vou pegar um empréstimo para comprar um relógio melhor do que ele, esfregar na cara dele. Se o seu filho vê isso, o que ele está aprendendo? Ele está aprendendo a ser consumista, ele está aprendendo a que o ego seu é maior do que o do vizinho e que não interessa as suas finanças. O que interessa é você ter um objeto melhor do que o vizinho e ficar mostrando para ele. E isso que é o legado que você está deixando para o seu filho. Se você não consegue ir numa loja, né, você olhar os produtos e não comprar, que é a compra de compulsão, isso você está ensinando para o seu filho. Mas se você não consegue segurar a sua emoção de compulsão na hora, olha só, emoção, atitude e decisão, é o que a gente falou no início dessa live, o que seu filho está aprendendo? O seu filho está aprendendo que a compra é por compulsão. Se eu quero, independente, se eu quero, eu vou comprar isso, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, depois eu vejo como é que eu vou pagar, eu passo do cartão de crédito. É isso que você está ensinando para o seu filho. E aí depois as pessoas querem, não, meu filho é muito consumista, como é que eu vou fazer para ele deixar de ser consumista? Gente, faça uma autorreflexão, você pai e mãe. Se você reclama do seu filho, você pode saber que a maioria das vezes você tem esse perfil, porque seu filho vê desde pequeno quais são as suas atitudes. Eles sentem, eles percebem, gente. Por isso que é importante você conversar educação financeira desde pequeno. Lógico, cada hora vai ter uma linguagem diferente. Usa o porquinho aqui, ó. Aqui um exemplo, para eles aprenderem a poupar desde cedo. Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira, uma diversão para ele, que ele aprende desde cedo que poupar é legal, que poupar faz parte da vida e que depois, na hora que você quebra aquele porquinho, tem aquele montante de dinheiro que você vai comprar o que você quer, o seu objetivo, o seu sonho. Já coloca na cabeça dele esse porquinho. Eu estou até extrapolando um pouco aqui a live, né, gente? Mas é pai e mãe dando um exemplo. É isso que a gente mais fala, entendeu? Então, a primeira regra é você dar o exemplo para o seu filho. Então, se você faz exemplo errado, você está ensinando errado. Percebe que eu falei que educação financeira é educação para a vida? Isso serve, tá, gente? Extrapolando a educação financeira. Serve para as suas atitudes, as suas decisões, fora a educação financeira. Mas, normalmente, o que você leva para a sua vida reflete nas suas finanças. Por quê? É atitude, decisões e emoções. E aí você tem que arcar com as consequências e ter a responsabilidade para tomar as atitudes, decisões e arcar com as consequências e assumir as consequências. Tá vendo que educação financeira é para a vida? E é a vida, né? É o dia a dia. Tá? Então esse é o primeiro erro, gente. Se você quer que o seu filho poupe, você tem que poupar. Se você quer que o seu filho guarde dinheiro, você tem que guardar. Porque se você tiver compulsão por compra, se você tiver um ego lá em cima, quer comprar para mostrar melhor do que o do vizinho que você tem, você está ensinando isso tudo para o seu filho. Então, é o primeiro erro. E o filho aprende pelo exemplo, na prática. Se você comete os erros com a educação financeira, ele vai aprender isso. Segundo ponto, que eu já até antecipei aqui também, né? Não falar sobre dinheiro com o filho. Esse é o erro, gente. E a gente vê isso aqui, mãe fala, ele está muito pequenininho. Quantos anos ele tem? 7 anos. Gente, o cofrinho pode ser a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele aprende a guardar o dinheiro, a poupar. Você pode brincar com ele, fala assim, olha, filho, o que você quer comprar? Vamos fazer aqui um objetivo de juntar o dinheirinho, as moedas, vamos fazer uma brincadeira de catar as moedas que estão jogadas na casa e botar no cofrinho, vamos juntar para comprar um negócio que você quer? O que você quer? Ou coloca um objetivo, já começa a trabalhar desde pequeno.
É uma forma de você conversar com seu filho. Como que seu filho, você não vai conversar desde cedo com seu filho? Porque ele está vendo um YouTube, está vendo uma televisão, tem propaganda o tempo todo. E qual que é a propaganda? Compre, 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 compre. E aí ele não sabe que o dinheiro custa, o dinheiro tem um valor, que a gente não pode comprar tudo, o dinheiro é finito, que você não colocou limite para ele, então ele quer comprar tudo. E se você não conversar com ele, explicar de onde vem o dinheiro, que não pode ter tudo, que a gente tem que ter limite, olha só, limite para a vida, que a gente não pode ter tudo, que a gente não tem, ainda mais essa geração que é touch, né, que é de clicar na tela, que é quase instantânea, eles estão acostumados com isso, e vocês vão ter que ensinar isso para ele, que a vida não é assim. A vida não é num piscar de olhos, no estalar de dedos, tem isso aqui. A vida não é assim. Tá vendo? Educação financeira é educação para a vida. É o que eu estou falando com vocês, gente. Então, tem que falar sobre dinheiro, tem que conversar com ele que o dinheiro custa, que o dinheiro tem um limite, que não pode comprar tudo. Ele vai ver lá, pai, eu quero essa boneca. Sua mãe, né? Perdão, sua filha, vê lá, eu quero essa boneca, pai. Se você não botar limite, se você não explicar para ela, como é que ela vai entender, né, que não é assim? Então, começa a pensar sobre a conversar com seu filho desde cedo. Então, tem que absorver, tem que colocar esse assunto na família, na mesa, conversar. Né? Então, você sai, vai para o shopping, compre, compre, compre. Loja de brinquedo, tudo na altura dos meninos, tudo apropriado. Vai no supermercado, tudo apropriado para eles comprar. Se você não conversar, se você não virar para ele e falar assim, olha, nós vamos no shopping hoje, mas a gente só vai tomar um sorvete, mais nada. Já combina, já coloca limite, ele já entende o que é o orçamento. Olha que bacana. Orçamento, limite, limite da vida. Tá vendo como eu falei com vocês que educação financeira é educação para a vida? Então é importante, vocês têm que entender isso, vocês têm que colocar os limites. Você tem que, na hora que você coloca o combinado, que vai tomar só um sorvete, ele não pode fazer aquele escândalo que ele quer comprar tal brinquedo, dar aquela birra, deitar no chão do shopping, ficar batendo lá no chão, gritando, porque quer comprar aquele brinquedo. É limite, gente. Limite é para a vida. Tá vendo? Então, tem que conversar com o filho, senão o filho ele cresce sem entender nada. Ele acha que é fácil conquistar as coisas. Mas não, meu pai passa um plástico lá, um cartão, compre tudo, como se eu abrisse a porta da esperança, sem fazer esforço nenhum. O caixa eletrônico, aquilo ali é uma fábrica de fazer dinheiro, só digitar a senha ou botar lá o dedinho lá, que sai um monte de dinheiro. Você tem que explicar para o seu filho como é que funciona o caixa eletrônico, como é que funciona o cartão de crédito, como é que vem antes para o dinheiro sair, de onde que vem? Do seu suor, do tempo que você vende para a sua empresa, é o tempo que você deixa de estar com o seu filho. Então, educação financeira é educação para a vida. Terceiro ponto, achar que está novo demais. A gente falou até muito relacionado com o segundo erro que os pais... Gente, nós temos que conversar desde cedo. Ele recebe vários inputs, seja através do YouTube, na televisão, canal de televisão, você vai no shopping, é o tempo todo gente oferecendo. Você está no sinal, tem as crianças lá, as pessoas vendendo paçoca, vendendo chiclete, justamente na hora que vê o carro com a criança, já vem aqui a criança, vou vender a bala aqui. Então, se você não conversar com seu filho, ele tem que entender que é desde cedo. Aí você vai falar, não, ele não entende, mas por que papai não quis comprar aquela bala? Eu quero aquela bala, eu gosto daquela bala. Nossa, mas o menino ele está precisando, por que o papai não quis ajudar? Ou a mamãe não quis ajudar? Então não tem idade, gente. Começa a conversar. Lógico, você tem que ter uma maturidade que você tem, sabe? Porque você conhece seu filho. Você vai conversar de acordo com a idade dele, com a linguagem dele. Mas tem que começar a conversar desde cedo, não tem idade. Quarto erro, dar tudo sem esforço. Gente, é o que a gente falou há pouco. Né? É a geração touch, que é a geração apertar no estalo de dedo. Eles acham que tem tudo, é controle remoto, comprou aqui, chega. Não, gente. Eles têm que sentir que o dinheiro custa, o dinheiro tem um valor. E aí eu vou citar de novo aqui o exemplo que o meu pai sempre fez com os filhos. Ele nunca, quando a gente quis alguma coisa para comprar, ele nunca comprou e deu pra gente. Né? Tô falando coisas que a gente quer, foi bicicleta, meu som,
meu primeiro videogame. Então, ele sempre fez o seguinte: olha, pesquisa o valor do que você quer e junta dinheiro, 50% do valor, que eu te dou os outros 50%. Gente, aí eu usava o espírito empreendedor, né, pegando aí, ó, entrelaçando o empreendedorismo com a educação financeira, porque isso serve para a vida. Ia pensar em formas de conseguir dinheiro, de conquistar o dinheiro, de fazer dinheiro, né, como diz nos Estados Unidos, lá não é ganhar dinheiro, lá é make money, que é a forma correta, é fazer o dinheiro. Então eu fui vender revista para juntar dinheiro, vendia bolão, né, bolão da Copa, na época que estava tendo Copa, eu vendi o bolão da Copa, que é a Bet de hoje, e 20% era pro boleiro, gente. Olha, era muito legal, era divertido, eu brincava e juntava dinheiro. Na hora que eu chegava com 50% no que o meu pai falava, ele inteirava, a gente ia lá comprar e ele me colocava para negociar. Eu tinha que chorar pro cara lá, ele me explicava, olha, você vai chorar o preço, que você vai pagar. Primeiro você pergunta o preço, segundo você fala assim, você tem desconto se for pagar à vista? Aí o cara fala, tem desconto 50%, tá? O cara falava, eu falava assim, eu te pago à vista aqui agora, isso meu pai me ensinou, se eu te der tanto, mais... E aí o cara aceitava, é aprendizado para a vida, né? É negociar, é você chorar o preço, isso faz parte da vida. E essa questão de dar, ele entender que tem um esforço por trás das coisas. O meu primeiro som foi a mesma coisa. E aí, isso o que acarreta? Você tem um carinho por aquilo. Você tem um zelo por aquilo, porque você gastou o seu tempo, gastou forma de conquistar aquele dinheiro, você sabe o valor daquilo, o real valor do dinheiro. E aí você começa a entender o dinheiro que o seu pai ganha, o real valor para ele. Então você começa a dar valor para as coisas na vida. E aí, por exemplo, eu tenho esse som que eu comprei aos 15 anos até hoje e ele funciona, gente. Porque a gente cuida, eu cuido dele direitinho. Olha só, tem 35 anos o som e funciona até hoje. Então, explicar para o seu filho, e quando ele for um adulto, ele vai entender que o dinheiro tem um custo, que o imediatismo você não consegue nada, que no financeiro e para a vida você tem que preservar, você tem que separar o grão, aí você tem que preparar a terra, você tem que adubar, você tem que colocar o grão, você tem que aguar, tirar o mato, tirar as pragas, saber esperar para você colher lá no futuro. E com a educação financeira é a mesma coisa. Com a poupança para você guardar e ganhar os juros é a mesma coisa. É educação para a vida, estão percebendo? Quinto erro que os pais cometem, gente: usar o dinheiro como recompensa ou castigo. Ah, se você tirar nota boa, eu vou te dar tanto. Gente, estudo é obrigação do filho. Você não tem que dar dinheiro para ele tirar. Aquilo ali é uma obrigação. Você não tem que trocar isso. Ah, se ele arrumar o quarto, eu vou dar um dinheiro. Isso é obrigação do filho. É para ele entender que dentro de uma sociedade, cada um faz a sua parte. Qual que é o dever dele lá para dentro de casa? É arrumar o quarto, deixar o quarto arrumado, ajudar na cozinha, ajudar no banheiro. Isso é dever. Estudar é dever dele. E não você dar dinheiro se ele tirar nota. Porque assim você vai entender que é o seguinte: se ele tira nota boa, ganha dinheiro. Se ele tira nota ruim, ele perde. Gente, não é assim que é a vida. O dinheiro vira uma manipulação emocional, né? Ele não aprende o valor real. Qual que é o valor real? Você entender que você está dentro de uma sociedade, a sua família, a sua casa é uma sociedade e você tem que contribuir para essa sociedade, para o bem-estar dessa sociedade. Eu falei recentemente isso com os meus filhos. Eu nunca soube cozinhar, mas arrumar a casa, lavar as panelas, isso aqui em casa, lá, né, meu pai, minha mãe em casa, sempre me ensinavam. Não, arruma o quarto, guarda as coisas, deixa o banheiro arrumado, não faça bagunça, lava as louças da cozinha. Aí, a primeira viagem que eu fiz com os meus amigos com 15 anos, gente, aí tinha um que sabia cozinhar, e aí o que eu fiz? Para ajudar, porque todo mundo tinha que ajudar, não tinha pai e mãe, não tinha adulto nenhum.
Eram 15 meninos, eram 10 meninos de 15 anos. Nós fomos para a casa de um deles na praia. E cada um fazia a sua parte. O que coube a mim? A lavar a louça, porque era a parte que eu sabia. Aí tinha um outro que lavava o banheiro. Se não sabia, ia aprender, a gente ensinava como é que fazia para lavar o banheiro. É vida em sociedade. Então, se você pagar para ele arrumar o quarto, pagar para ele arrumar o banheiro, ele vai entender o seguinte: na hora que ele for viver em sociedade, que ele tem que fazer a parte dele, quem que vai me pagar aqui para eu lavar a louça? Quem que vai me pagar para eu lavar o banheiro? Estão percebendo, igual eu falei, educação financeira é educação para a vida? Então esse é o erro, gente. Não usa dinheiro para recompensa ou castigo. Tá? O dinheiro ele tem que estar ligado à responsabilidade. É o seu filho ter responsabilidade frente ao estudo, frente ao para casa, frente às notas. É responsabilidade para a vida. Frente à comunidade que é a família. Deixar o quarto arrumado, deixar a cozinha arrumada, deixar o banheiro limpo, o banheiro arrumado. Isso é responsabilidade. Isso é senso de comunidade, de pertencer a uma sociedade. Educação financeira e educação para a vida. Pensa nisso, gente. Sexto erro, não ensinar na prática. O que acontece na prática? Gente, eu vejo muitos pais super protegendo os filhos. E aí o menino vai lá, pede, o menino tem 6 anos. Aí pede: pai, eu quero um picolé, compra para mim. Aí o pai vai lá e compra. Gente, aproveita esse momento. Dá o dinheiro para o seu filho. Se ele tiver 7 anos, que aí ele já começa a entender de número, 7, 8, ele já sabe cálculos matemáticos, você fala assim com ele: vê lá quanto que é o picolé e eu vou te dar 10 reais aqui. Quanto que você vai ter que trazer de troco? Você está unindo educação financeira, está unindo matemática, dá autonomia para ele ir lá comprar o picolé. Tem crianças que a gente percebe que não tem essa autonomia e aí tem medo, quando vai crescendo, fica com medo de ir lá comprar as coisas sozinhos. Né? Então, isso é ensinar na prática. Aproveita esse momento. Quando o seu filho tiver um pouco maior, em vez de você dar o dinheiro, dá o cartão de crédito para ele. Vai lá comprar, passa o cartão de crédito. Utiliza, vai ver como é que faz para funcionar o cartão de crédito. Né? Explica para ele, aproveita esse momento para você conversar com seu filho sobre educação financeira, como é que funciona o cartão de crédito ou o cartão de débito, como é que você vai ter que pagar depois a fatura, de onde veio o dinheiro para você pagar a fatura. E são excelentes formas para você ensinar a educação financeira com o filho. E por que não conversar com o filho sobre finanças, sobre dinheiro? O seu filho sabe, ele percebe. E isso é forma prática de você ensinar educação financeira para o seu filho. Depois você pode, inclusive, igual eu fiz em casa, meus meninos fizeram 7 anos, eu abri uma conta corrente no banco. Na hora que eles começaram a entender dos números, identificar os números, eu abri uma conta corrente para eles no banco. E aí eles entenderam sobre extrato, sobre saldo bancário. Aí eles cresceram um pouco mais, aí o dinheiro que eles ganhavam de tio, tia, depois eles tiveram o espírito empreendedor para ganhar um dinheiro, eles começaram a colocar no banco e investir. É ensinar na prática. Então aproveita esse momento para ensinar educação financeira na prática. Então é um erro que os pais fazem de não ensinar na prática. Dê autonomia para o seu filho. Lembra? Educação financeira, educação para a vida? A autonomia ele leva para a vida. Deixa ele errar. Às vezes ele vai ficar na dúvida, ele vai te perguntar. Às vezes ele vai vir com um troco errado, às vezes ele vai fazer a conta errada. Deixa ele errar, aprender. Ele traz o troco. Não, filho, você errou aqui. Acho que está faltando aqui um valor no troco. Pensa bem. Olha lá, o picolé é 7 reais. Eu te dei 10. Qual que é o troco que você tem que trazer? Unindo educação financeira, matemática. Né? Fazendo a forma transversal de ensinar. E isso você dá autonomia para o seu filho. Ele começa a ficar responsável. Porque ele vai ver assim: pô, eu vou ter que comprar, eu tenho que trazer 3 reais de troco do picolé que eu quero. Responsabilidade, autonomia. E aí ele tem limites. Percebe a importância de você ensinar, dar autonomia, deixar ele fazer na prática como é que funciona. Pode abrir uma conta corrente para ele. Se ele tiver responsabilidade, se você entender o grau de controle emocional do seu filho, da maturidade do seu filho,
né? Lá em casa é o que eu falei. Com 7 anos, vi que eles já entendiam o número, abria a conta, aí eles digitavam a senha, eles olhavam o extrato, começava depois, um tempo depois, a investir. E aí vinham os juros, eles ficavam com o olho brilhando, falando, papai, olha, o banco me pagou. Eles falavam assim, o banco me pagou aqui R$ 1, eu ganhei R$ 1 do banco, papai, olha que legal, eu vou colocar mais dinheiro lá para ganhar mais dinheiro. E aí eles vão aprendendo sobre poupar, sobre guardar e que você deixando o dinheiro investido no banco, você recebe juros, ao invés de pagar juros. Então, desde pequeno, eles começam a receber esses inputs de poupar, de guardar, de ganhar juros. Erro, o sétimo erro, né? Eu falei que a gente vai falar sobre 10 erros. Proteger demais, né? Está muito relacionado com o anterior, né? Você dá autonomia para o seu filho, que se você não der autonomia para o seu filho, ele vai virar um adulto inseguro e inseguro, olha só, educação financeira, educação para a vida. Ele vai virar inseguro financeiramente. Ele vai ficar inseguro na hora de tomar decisões. Ele vai te perguntar o tempo todo: pai, eu compro isso ou eu compro aquilo? Pai, aconteceu isso aqui comigo. E aí ele já está com salário, ganhando salário, todo inseguro para tomar as decisões. E muitas vezes tomando decisão incorreta ou errada, porque você não conversou com ele e ele está fazendo apostas online. Às vezes ele está usando o tigrinho e perdendo muito dinheiro. Então, a gente não pode proteger. A gente tem que deixar, dar autonomia, ele vai aprender, vai cair, levantar o quanto antes, estiver debaixo de você e depois você vai conversando com ele e ensinando, né? Isso aí, você proteger demais, eles não entendem sobre as frustrações da vida. Ah, não, o filho não conseguiu. Não, peraí, papai vai comprar para você. Não, papai, eu não conseguia juntar aquele dinheiro. Peraí, que o papai vai comprar para você. Gente, o filho tem que aprender que com as finanças, a gente se frustra. Como é que é as frustrações? O certo é você juntar o dinheiro para comprar. E às vezes você junta o dinheiro, aí o valor do preço do produto que você quer aumenta. Aí você vai ter que juntar, você vai se frustrar. E aí você tem que entender e explicar para ele, olha, realmente, aí tem inflação, aumentou o preço, então você vai ter que juntar um pouco mais para você comprar o seu produto. E aí ele começar a perceber que a frustração faz parte da vida, que a gente não consegue tudo. Então, não proteja demais o seu filho. Deixa ele tomar as decisões, mas alerta, conversa com ele. Lembra lá do início, lá dos principais erros? Tem que conversar com os filhos, sim, desde pequeno. Não, meu filho está muito novo. Não, é outro erro, tem que conversar com eles, né? Desde pequeno para eles entenderem. Então, para eles começarem a guardar o dinheiro, a ter poupança, se você proteger demais, eles não vão ter autonomia, eles não vão entender sobre as decisões que ele tem que tomar diante do dinheiro, o que ele vai comprar, qual produto. Recentemente, lá em casa, os meus meninos compram com o dinheiro guardado. E aí eu vou falar até com vocês, por exemplo, o meu filho de 14 não consultou a gente, foi e comprou lá um chinelo da moda, mas comprou por um preço barato. Na hora que chegou o preço, o chinelo era porcaria, né? Muito ruim. Comprou barato R$ 30. Então, ele teve uma decisão e ele teve que assumir as consequências e resolver o problema, porque ele vai ter que ir atrás para devolver o chinelo, porque ele não gostou do chinelo e realmente não vale a pena. E isso é educação financeira, é decisão. Ele errou, a gente explicou para ele, falou, olha, nem tudo na vida é preço versus qualidade. Então, se às vezes o preço é muito barato, a qualidade é ruim. E foi o que aconteceu com ele. Então, aproveitei esse momento e expliquei para ele. Às vezes vale a pena ele pagar R$ 90 no chinelo que ele queria, mas com uma qualidade boa e que ele vai usar, do que ele comprar por 30, sendo que ele não vai usar. Então a gente deu a responsabilidade dele agora, dele trocar o chinelo, devolver pelo correio, para eles reembolsarem o dinheiro e ele comprar, procurar um melhor. E aproveitamos, explicando para ele, olha a avaliação do chinelo, olha lá no site como é que é, quantas estrelinhas, os comentários que tem, isso te ajuda. Conversar com os filhos. Educação financeira, educação para a vida. Ele tomou uma decisão, fez uma atitude e tem que arcar com as consequências. Tá? E não é proteger demais, é ensinar para eles. O oitavo erro, gente, é a mesada.
né? Ou semanada, lá em casa a gente usa semanada. A mesada não é dar por dar. Você tem que ajudar, você tem que conversar, você tem que explicar com ele, para o seu filho, que aquela semanada ou mesada, você vai ter que ter uma destinação. Vocês juntos vão sentar e ele vai ter que consumir. É importante ele aprender a consumir, a dar autonomia, a ele escolher o produto, o que ele quer comprar. Isso faz parte da vida, é autonomia, responsabilidade, arcar com as consequências. Ele tem que aprender a poupar uma parte do valor da semanada. Então, a guardar esse dinheiro. Pode ser no cofrinho, se ele for pequeno demais, pode ser dentro do banco, se você utiliza, explica para ele como é que faz o investimento, a melhor forma. Geralmente, os bancos hoje têm as aplicações lá apropriadas, né? Então, o Itaú, acho que tem o cofrinho, o Inter é o porquinho, e isso ajuda, facilita e com bons rendimentos, tá, gente? Então, a semanada, a mesada, não é só dar por dar. Você tem que dar e, junto com ele, fazer um orçamento, definir um orçamento daquela semanada para ele já começar a tantos por cento. Você vai comprar um alimento na cantina, no clube que você gosta, algum produto, um determinado percentual você vai investir, vai guardar esse dinheiro. Talvez uma parte você vai fazer uma doação, porque educação financeira também faz parte, a doação faz parte da educação financeira. Como eu falei, educação financeira é educação para a vida. E se você tem muito e pode doar, você pode ajudar quem necessita, a quem precisa. Então é importante. Então a semanada é um excelente, ou mesada, um excelente instrumento de educação financeira. É eles aprenderem o orçamento, como que funciona o orçamento. É algo que hoje em dia a gente percebe muito, quase ninguém trabalha com orçamento da sua casa, do seu lar, para onde vai o dinheiro, para onde que vai para gastos essenciais, para aluguel. Ninguém faz controle para saber se está sobrando dinheiro ou está faltando. Então, a mesada, a semanada é uma excelente forma, uma ferramenta para vocês ensinarem educação financeira. Mas é aquilo que eu falei, o principal erro, não dá por dar. Você tem que sentar, explicar, fazer o orçamento para onde ele vai gastar e definir. Isso é importantíssimo. É algo que a gente vê hoje que a maioria dos adultos não fazem. Por isso que hoje no Brasil, 101 milhões de pessoas estão endividadas no cartão de crédito, gente. Ou seja, quase 50% da população. Porque não faz o seu controle financeiro, a sua planilha, não faz o seu orçamento, porque não aprenderam desde pequeno. Então pensa que educação financeira é educação para a vida. Então é importante, tá? Vocês explicarem sobre a educação financeira. E se vocês puderem misturar a mesada, a semanada com o empreendedorismo, é melhor ainda. Né? Igual o meu pai. Meu pai falava, olha, junta 50% que eu intero com os outros 50%. Eu fui vender revista, eu fui fazer bolão da Copa. Meus meninos, eu faço isso com eles. Eles venderam desenho, o outro vendeu massagem. Agora o mais velho está pensando em forma de ganhar dinheiro e está montando um e-book sobre alimentação saudável e tal, e pensando em forma de vender online esse e-book. São formas dele juntar o empreendedorismo com o fazer o dinheiro. Tá? Então isso é importante. Erro nono, tá? Nono erro, perdão, erro 9. Compensar a ausência com dinheiro. O que é isso? A gente vê muito isso. Gente, pais que viajam muito a trabalho e aí muitas das vezes eles trazem presentes caros para compensar a ausência com dinheiro. Gente, o seu filho, ele não quer o produto caro, ele quer saber se você lembrou dele na viagem em algum momento. Nem que às vezes você ligue para ele, manda uma mensagem, filho, como é que você tá? Tá tudo bem? Às vezes isso vale muito mais do que você trazer um presente caro para ele. Vou citar um exemplo aqui de um executivo que eu conheci, um executivo que tinha dinheiro, mas que trabalhava muito e viajava muito. E foi muito bacana, assim, o que ele fazia? O filho dele, desde pequenininho,
sempre gostou dessas coisas da natureza, de mato, eles tinham um sítiozinho, então ele sempre gostou, ele pegava em sapo, pegava cobra, gostava de plantas, ele sempre gostou disso. O que ele fez? Cara, foi uma sacada assim sensacional. Ele sabendo disso, que trazer presente caro para ele não valeria muito a pena, porque ele ia entender que um presente caro, e muitas vezes aquele presente caro, gente, quem nunca, né, trouxe um presente caro, aí num aniversário, alguém deu um presente caro, o outro deu um presente feito com produto reciclável, todo bacana, e os filhos querem aquele ali do produto reciclável, né? Isso é muito comum. E o que esse executivo fez, gente, fazia? Ele viajava muito, né? Ele era um CEO de uma grande empresa, então às vezes viajava muito para o exterior também. Como o filho gostava de natureza, de planta, de bicho, a cada lugar que ele ia, ele trazia uma folha da árvore, de uma árvore que ele via que não tinha aqui no Brasil ou na região que ele estava. Então ele trazia essa folha, entregava para o filho e conversava com o filho sobre a folha, como é que ele achou a folha. Eles pesquisavam para saber de qual árvore que aonde que era a incidência dessa árvore. Então eles faziam um trabalho junto, era um tempo que ele tinha com o filho, com qualidade. E o que o filho começou a fazer? Ele começou a guardar as folhas num caderno, ele escrevia a data, escrevia de qual árvore, de onde que o pai dele trouxe a folha e tal. Gente, isso virou um livro dele com essas folhas. As folhas foram secando e foram ficando dentro do caderno. Até hoje eles têm esse caderno guardado e eles folheiam aquilo ali fazendo memórias. Ou seja, o pai não gastava dinheiro nenhum. O pai mostrava que quando estava na viagem, ele lembrou do filho naquele momento, porque aquela árvore, ele gostava de árvore, ele explicava tudo naquele momento. O filho começava a entender que a cada viagem o pai dele ia lembrar do filho, pensando naquela árvore, trazia uma folha, e ele fala que ele ficava ansioso quando o pai dele chegava para saber de qual árvore era a folha que ele ia trazer. Gente, sem dinheiro nenhum, gratuito. E desse executivo, só um detalhe, ele falava que às vezes ele passava apertado quando era viagem para o exterior, e aí para passar lá para fazer a vistoria, a alfândega, aquelas coisas todas, e aí tinha problema para passar a folha, e ele tinha que explicar. Algumas ficaram no meio do caminho, então dava problema. Mas olha que sacada legal, né? Sem precisar de compensar a ausência com dinheiro. E o 10º erro, gente, que bacana também, não explicar o real valor do dinheiro. O que é isso? É igual a gente falou. Por que tem que ter a conversa desde cedo? Por que tem que conversar sobre dinheiro, sobre educação financeira com os filhos? O seu filho tem que entender que o dinheiro custa. Que o dinheiro, para comprar as coisas da casa, você vende o seu tempo para a sua empresa, para a empresa onde você trabalha, ou se você é um profissional liberal, para aquele trabalho, você vende as horas do seu trabalho. E aquelas horas que você está vendendo o seu trabalho são as horas que você não está passando com o seu filho. E que isso gasta tempo, gasta conhecimento seu, que você tem que fazer curso, você fez o curso para você conseguir entregar aqueles resultados e você ganhar a contrapartida do dinheiro. É você explicar para o seu filho que quando ele tá lá, você está lá no caixa eletrônico, quando ele é novinho, que ele vai perceber assim, só colocar o dedinho ou passar o cartão, aquela máquina de fazer dinheiro. Não. Por trás daquela máquina de fazer dinheiro, você teve que trabalhar, você teve que vender o seu tempo para ela entregar aquele valor que você tem específico ao máximo, limite máximo na sua conta. Que o cartão de crédito não é uma máquina, não é um plástico igual abrir porta de hotel. Passou lá, comprou roupa, compra qualquer coisa. Por trás, ele entendeu o real valor do dinheiro. E isso é importante, gente. Para ele perceber que o cartão de crédito não é só passar uma máquina de fazer dinheiro ou uma máquina, um plástico para abrir portas, abrir compras, qualquer coisa. Lembra? Educação financeira, educação para a vida? Então, que tem um real valor. Então, explica esse real valor do dinheiro. Mostra para ele que tudo tem um custo. Que a escola que ele estuda, que você paga,
tem um custo altíssimo, que o aluguel da casa tem um custo altíssimo, o custo por trás do dinheiro, que o clube que você paga, que o inglês que você paga para ele, que o futebol que você paga para ele, enfim. Ele tem que entender que o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro não dá na caixa, no caixa eletrônico, que é a fábrica de fazer dinheiro. Não, que aquilo ali por trás tem muito esforço seu, tem muito trabalho, tem venda do seu tempo, que é o tempo que você deixa de passar com ele, de estar com ele. Isso é importante, tá? E se o seu filho, tá? Então são os 10 erros que a gente falou aqui, tá? E se o seu filho não aprender dinheiro com você, com quem que ele vai aprender, gente? Ele vai aprender com as dívidas quando for adulto? Vai aprender enrolando lá nos juros, sem pagar juros? Ele vai aprender a poupar, a guardar o dinheiro, a investir, a comprar produtos que geram valor, que produtos que a gente chama de ativos, vai comprar mais uma casa para alugar, ele vai aprender isso? Se você não ensinar isso para ele, escola não está ensinando. A gente sabe que deveria ensinar desde 2020, mas não está ensinando. Então, você, pai e mãe, tem que ensinar. Não tem como. E perceberam que educação financeira, educação para a vida, é ele segurar a ansiedade, ele ter paciência para investir o dinheiro, guardar o dinheiro para comprar um sonho que ele quer no futuro e ele ganhar os juros. É ele entender que se ele tiver consumo compulsivo, ele vai entrar nas dívidas. Ele vai ter, se ele tiver compulsão por compras, ele não vai aguentar, vai querer ficar comprando sempre. E o dinheiro tem um limite, é finito, é o seu salário. Né? Então ele tem que começar a entender isso, que ele não pode ficar fazendo comparação com o vizinho, porque a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. E ele não pode, ele tem que fazer olhando para ele, para o umbigo dele, quanto que o salário dele pode pagar. Quanto que o salário dele, ele entendeu o orçamento que você ensinou para ele na semanada, na mesada, como é que funciona. Né? Ele saber que ele vai ter que entender sobre inteligência emocional, sobre as emoções que ele sente. E se ele estiver ansioso, se ele estiver estressado, que ao invés de fazer compras, vai fazer ginástica, vai meditar, vai orar, vai rezar, vai para a igreja, vai fazer qualquer coisa, menos compra. Ele vai entender tudo isso, que as decisões que ele tomar, as atitudes que ele tiver, ele tem que ser responsável pelas atitudes e decisões, que vão ter consequências, podem ser boas ou ruins, que vai refletir no extrato bancário dele, no saldo da conta dele. É a decisão que ele toma, porque na nossa vida a gente toma decisão o dia inteiro. O tempo todo nós estamos tomando decisão. E muitas dessas refletem no extrato bancário, no saldo bancário. Então a gente falou de aprendizado para a vida, gente. Emoções, atitudes, inteligência emocional, autonomia, responsabilidade, decisões, foco, disciplina para poder investir, para poder seguir o orçamento, saber segurar a ansiedade, saber ter paciência. Vejam que aprendizado para a vida. Né? Então eu falo muito que educação financeira é educação para a vida. E para vocês aí que tiverem interesse, gente, tiver certas dificuldades de ensinar educação financeira para os seus filhos, nós estamos aí com o nosso curso que vai começar a semana que vem, curso de educação financeira para crianças entre 10 e 17 anos. Podem entrar lá no link da bio, tá? Entra lá no grupo de WhatsApp que a gente vai mandar todas as informações e inclusive a carga horária, o que o seu filho vai aprender. E a gente trabalha com o curso, a linguagem é apropriada às idades. A gente trabalha com turmas específicas, por faixa etária. A gente fala com a linguagem dos filhos. Não à toa a gente está aí há 7 anos no mercado, ensinando empreendedorismo e educação financeira para os filhos, para as crianças e adolescentes. As aulas são online, ao vivo, uma vez por semana. A gente envia todo final da aula um resumo da aula e como que os pais podem incentivar dentro de casa, chamando vocês para participar da educação dos seus filhos. As aulas são, especificamente, a gente trabalha sendo online, por ser online, elas são divertidas, são através de jogos, brincadeiras, interação entre os alunos, e acaba que eles viram amigos e eles aprendem de uma forma brincando, lúdica. Então, quem tiver interesse,
clica aí no link da bio para receber mais informações. Quem quiser pode mandar aí dúvidas, perguntas, nós estamos finalizando a live aí, ou depois pode mandar um direct, ou a live vai ficar salva para quem quiser enviar para o amigo, amiga, marido, mulher, para depois entender melhor sobre a educação financeira para os filhos e os erros que os pais cometem. Tá, joia? Tá joia, gente? Eu agradeço esse tempo aí que vocês tiveram comigo. Uma boa noite, já são boa noite aí, né? Felicidades para vocês e fiquem com Deus. Obrigado.